conhecimento da Bíblia que eu tenho, eu digo para vocês sem medo de errar. Todas essas igrejas mundanas concordam com o divórcio, concordan con el divorcio, e falsos profetas. está lleno de falsos profetas. Todas essas igrejas, irmão, que permitem os irmãos, as irmãs, Todas esas iglesias que que não permiten tem nada demais, que no tienen nada assistir más, televisão, mirar televisión, que isso é muito bom, enseñas mucho bueno, é até instrutiva. hasta el exclusivo. Eles são de falsos profetas, irmãos. Esos falsos profetas, hermanos. Porque a televisão é a imagem da Porque la besta. televisión es la imagen de la Vocês não bestia. conhecem a Bíblia, o Apocalipse de Jesus, capítulo 13? El Apocalipsis de Jesús. Fala aí da capítulo primeira 13, besta e a segunda habla besta. de la primera bestia. y la Primeira é a segunda- televisão. La primera es la Segunda televisión. besta é a internet. Segunda la bestia es la internet. Porque a pornografia diz que da internet é terrível, La né? pornografía en internet es Para terrible. aqueles que querem. Para los Mas que em quieren. parte, Pero en nós parte- estamos usando aí a Ay, segunda besta nosotros usamos para falar de Jesus para agora mesmo. hablar de Jesús Pro ahora mundo mismo. inteiro! Glória a Deus, glória a Deus. Pode louvar a Deus, pode louvar. A primeira besta, onde está a primeira besta? Isso aí Onde já está a existe primeira desde quando bestia? surgiu a televisão. Desde que ha surgido la É televisión. a primeira besta. Esa es la primera bestia. E diz que a primeira La besta primera bestia deu todo o poder à segunda le ha besta. dado todo el poder a la segunda A bestia. televisão já tá, não é mais o que era. La televisión no es lo que era. Agora mais a internet. Ahora también internet. E vai sumindo aos pouquinhos. Y va desapareciendo Porque a poco a poco. primeira besta Porque deu la o primera seu poder bestia para a segunda le ha besta. dado su poder a la segunda Que é bestia, que es A imagem pornográfica, Imagen pornografias pornográfica, la da pornografía internet. de la internet. Então, irmãos, vocês que assistem pornografia Los hermanos que ven são la falsos pornografía profetas, son irmão. falsos profetas, hermanos. Os irmãos que assistem pornografia da internet são falsos profetas também. En internet son falsos profetas también. Ah, mas sou da Deus e amor. Não Não, importa. Tá vendo a imagem ¿Está viendo la imagen da segunda besta? de la segunda bestia? E o melhor é o som ou seja, o som da segunda besta. El sonido de la segunda bestia. Recebeu o poder da primeira, que é a televisão. Recibe el poder de la primera, que es la Segundo, que es televisión. internet. El segundo es de internet. Está cooperando para a Igreja de Deus e Amor falar para o mundo inteiro. Está cooperando a Dios y E este evangelho do reino Este evangelio del reino será pregado em todo o mundo, será predicado en todo el mundo, em testemunho, en testimonio a todas as gentes. para todas las naciones. Então virá o fim. Entonces vendrá el fin. Como podemos pregar para o mundo inteiro? ¿Cómo podemos predicar para el mundo entero? Através A través dos meios de de los comunicações, medios de comunicaciones lícito, lícitos, não usando a pornografia. no usando pornografía. Por que, irmão, nós não usamos a imagem Porque, hermano, no usamos la da imagen internet del internet. para os outros irmãos verem eu pregando aqui para outros países? Los otros hermanos ven predicando para otros Interesa. países. A imagem dela, o que interessa é o som. Lo que interesa es el sonido. Para nós ver Para o nosotros evangelho evangelizando o mundo Evangelho. inteiro. Satã deu um berro, um estrondo naquela mesa, um grito, e convocou uma reunião com os demônios. Começou a aparecer demônio de tudo quanto era lado, os demônios comandantes. E ele, quando chegaram todos os demônios, Satã disse: esta reunião que eu convoquei é para nós tratar assunto de tecnologia, como acabar o cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar, nós temos que diminuir, nós temos que acabar. E levantou o demônio tranca-rua e disse: Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia, e eu tenho tido grande êxito. Um das tecnologias é o aparelho de televisão, e inclusive estou aperfeiçoando que nestes últimos dias eu vou lançar na terra uma tecnologia no aparelho de televisão que vou abalar o mundo, abalar a terra. E ele disse: Satã, eu tenho tido êxito com o aparelho de televisão, tenho conseguido prender as almas, prender os cristãos, os crentes, com o filme Hora de Gala, com as novelas, com os filmes pornográficos. Eu tenho prendido eles, e destes nós não temos mais medo. Os seus nomes já figuram aqui no inferno, estes já são nossos. E também, em conjunto com o demônio Pombagira, que é outro grande comandante, ele disse: temos também conseguido parar os cristãos na terra de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de dar os seus votos. Temos fechado as portas de empregos para eles, e eles sem dinheiro, eles não podem andar, eles não podem crescer, eles têm que parar. E levantou o Pombagira, o grande demônio comandante, e disse: Satã, eu comando na terra o tóxico, o álcool e o sexo. E eu tenho tido grande êxito, tenho derrubado o cristianismo na terra.
e tenho derrubado grandes líderes pentecostais na terra, através do sexo dual. E tenho te apresentado as almas aqui, Satã. Levantou o outro demônio, Caveira da Meia-Noite, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho grande êxito na terra. Tenho matado pessoas de todo jeito, de acidentes. Tenho mandado tirar as vidas, se matar, pessoa que se mata. É o demônio Caveira que manda se matar. E todo tipo de crime, assaltos, tudo isso ele comanda na terra. Levantou o demônio da Meia-Noite e disse: Satã, eu tenho tido grande êxito na terra, que eu tenho comandado na terra o estado de nervo, e não deixo da meia-noite em diante, não deixo ninguém dormir, tenho posto medo na humanidade, e eles não dormem, e eles estão ficando nervosos e ficando loucos. Estou enchendo os hospitais, os manicômios de loucos, e eles pensam que é doença e estão se intoxicando com comprimidos e ficando loucos. Levantou o demônio Viramundo e disse: Satã, eu tenho tido êxito, porque eu comando as tempestades e os ventos. Inclusive quando forma aquele temporal, que vem aquelas nuvens negras por baixo assim, ali aquilo vem milhares de demônios ali arrancando árvore, arrancando casa, arrancando tudo, matando pessoas através dos temporais. E ele disse: eu tenho te apresentado aqui aos milhares de almas. Só respeita a casa dos cristãos. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra com os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos para ele é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, em espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Disse: nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo.